que impacta mais a minha prosperidade quando se trata de hábito. Faz um ponto e coloca assim, felicidade vezes contra comprometimento. O que impacta na minha visão é esse código, tá? Por quê? Basicamente é fazer o que precisa ser feito, beleza? De que forma, tá? Eu entendi uma coisa na minha vida, Caqueto, que eu não fui criado para ser feliz. Eu fui criado para ser comprometido. Um dos 7 livros que eu escrevi, o tema dele é Infeliz e Cheio de Vida. Por quê? Porque eu acredito que eu não sou um cara feliz, mas eu sou um cara com muita vontade de viver. Eu tenho muita vida. Ou seja, quando eu entendo que eu não fui criado para felicidade, porque sabe qual é o maior erro das pessoas? Já respondi a pergunta, agora eu quero contextualizar em cima. Claro. Beleza? Perfeito. Para as pessoas entenderem, né? Porque assim, eu não vou dizer, sei lá, cara, pô, beleza, eu acordo cedo, eu faço crossfit e jiu-jitsu todo dia, eu acordo 5 horas da manhã, eu sou apaixonado, eu acordo cedo. Cara, fazem 10 anos, mais de 10 anos que eu faço crossfit, entendeu? Tipo assim, que eu acordo, que eu gosto de levantar cedo, beleza, eu tomo ali minha água com limão, eu faço. Só que, tipo assim, eu chamo isso de atleta digital, né? Tipo, eu criei esse conceito, eu acho que eu tenho que me comportar como um atleta. Tá? Perfeito. Tipo assim, isso é um hábito meu. Sim. E que é uma coisa muito comum. Hoje, quando a gente faz essa pergunta, parece que essas respostas são as mais fáceis, cara, que né? assim, cara, eu mando um acesso de um curso sobre isso pra galera, entendeu? Eu posso oferecer. Atleta digital é um conceito meu. Tipo assim, um conceito que eu criei, entendendo o quê? Quando eu comecei a empreender, e por que eu chamo digital? Porque eu comecei no digital, pode ser atleta de empreendedor, porque eu entendi que eu deveria me comportar como um atleta. Falando de hábito lógico, se as pessoas querem, só que eu acho que aqui é um programa profundo, né? Exato. Sabe? Entendeu? Por exemplo assim, mas falando de hábito lógico é isso, cara. Pô, eu me comporto como um atleta, eu me alimento como um atleta, eu suplemento como um atleta, eu tenho as pessoas, né? São as pessoas que tu precisa que cuidem da tua vida. Dentro eles são treinadores, são pessoas que cuidam realmente de mim, da minha alta performance, dos meus exames. Consigo abrir aqui meus exames. Tipo assim, eu faço isso anualmente, frequentemente. Eu pago pessoas para resolver o meu problema físico. Entendeu? Isso tudo certo. Só que eu acho, cara, que isso... lendo qualquer livro, mano. Sabe? Qualquer livro que existe aí, acho que assim, tu vai encontrar muito sobre isso. Mas vamos falar de forma mais profunda. Entendeu? De hábitos mais profundos. Porque todo mundo sabe, cara, se tu te alimentar bem, se tu te alimentar mal, se tu acordar tarde... Sabe? Tipo assim, se tu tiver péssimos hábitos, é óbvio que os teus resultados vão ser bagunçados. Beleza? Fato. Né? Tipo assim, é um hábito. Tá, então tenha bons hábitos. Mas vamos falar de algo mais profundo. Uma das coisas que impactam, né, dos meus bons hábitos foi exatamente eu entender que felicidade é diferente de comprometimento. Por quê? Porque a grande mentira que contam pra você, pra mim, pra você e pra todo mundo que tá nos vendo é que nós precisamos encontrar a felicidade. Já é diferente do extraordinário, tá? Que é uma outra mentira que a gente falou no começo. Mas a felicidade, quando você procura a felicidade, você quer a felicidade a qualquer custo. E uma vida feliz sempre vai produzir péssimos hábitos em você. Por quê? Porque quando você está atrás da felicidade, você está procurando fazer aquilo que satisfaz a tua vontade. Aquilo que você acha que é relevante para você. Quando você entende que você não foi criado para a felicidade, mas foi criado para o comprometimento, mesmo que do outro faz, cara. Eu gosto muito de falar sobre hombridade, eu falo muito para homens. Esses dias, inclusive, palestrei para muitos homens. Semana passada, quinta-feira passada. E eu falei algo assim, ó. O caos é a matéria-prima do homem. Por quê? Porque todo homem funcional, que sabe quem ele é como homem, como hombridade, quando existe o caos, sabe o que ele faz? Ele corre pra dentro do caos. Sabe por quê? Porque todo homem que tá resolvido consigo mesmo, ele traz ordem no meio do problema. Agora, todo homem que tem uma ruptura de hombridade, ele é um cara que produz frutos irrelevantes e quando ele é lançado dentro de uma arena que existe problema, sabe o que ele faz? Ele foge. Entendeu? Ou seja, o caos é a matéria-prima do homem. Por quê? Porque o verdadeiro homem tá sempre resolvendo problema, cara. Entende que a gente cresce no confronto e não no conforto? É óbvio. Entendeu? Por isso que eu sou apaixonado pelo jiu-jitsu. Pra mim, todo empreendedor que quer descobrir bons códigos, não é uma regra, né? Sim. Porque hoje, tipo assim, a internet, enfim, a vida é chata, né, cara? A vida é chata. E, enfim, e assim, pode um comentário positivo ou negativo, honestamente, não vai nem inflar meu ego, nem acabar com a minha vida, sem dúvida, né? Mas a vida é chata. Né? A internet é chata. E assim, cara, mas pra mim, todo homem deveria, todo empreendedor, por exemplo, se eu pudesse entregar um código, faça jiu-jitsu. Se tu não te pôs em situações desconfortáveis. Por quê? Porque, cara,
Tu vai chegar lá, o cara vai querer arrancar tua cabeça fora. Na primeira, segunda, terceira, 10ª vez, tu vai dizer, meu Deus, né? Tu vai bater. Mas chegou lá pra frente, não, peraí, eu consigo resistir, cara. Não, peraí, eu quero apanhar. Peraí, eu tô entendendo. Não, peraí, existe um jeito aqui, peraí, baixei aqui, ó. Isso aqui, um detalhe. Cara, isso aqui eu tô resistindo mais um pouco. Aí quando tu chega na real life, na vida real, tu não bate no primeiro problema. Tu não bate na primeira pressão. Ou seja, a pressão é um privilégio. É um privilégio. A dificuldade é um privilégio. Né? David Goggins fala, criem calos mentais, porque isso é um privilégio. É um privilégio. Então, ou seja, quando você entende que a busca pelo verdadeiro hábito que vai gerar riqueza não é a felicidade, mas é o comprometimento, tu faz o que precisa ser feito, cara. Ah, mas não é bom. Mas tu faz. E parece também, inclusive, um conselho muito superficial, mas vai viver dessa forma. Vai viver dessa forma, cara. Tipo assim, vai entender que quando você tem lá, uma lucratividade, um bom rendimento financeiro, que tu não tem que pegar aquela grana e trocar de carro, cara. Cara, olha só, eu ando de patinete, cara. Eu não tô dizendo que eu sou nem um gigantão, não sou isso, não, assim, eu tenho a minha realidade, entendeu? Eu tenho o meu sucesso, e eu sei que é muito grande pra muitos. Só que ainda não cheguei onde eu quero, e onde que eu quero não é nem ter pra mim. Eu quero que o que vai chegar nas minhas mãos, eu quero conduzir com inteligência pra gerar coisas quando eu morrer. Não sei, cara, posso morrer, sei lá, daqui a pouco, entendeu? Eu penso muito sobre a morte. Por quê? Por que eu penso muito sobre a morte? Porque isso me acelera na vida. Um homem comprometido, eu gosto de falar algo, que é para homem e para empreendedor. Sempre desconfie de um homem que sorri demais. Porque um homem que sorri demais, ele é pouco comprometido com a vida. Tudo é uma palhaçada. Tudo ele tá brincando, sabe? Tudo é motivinho aqui, ó, de papinho, né? O cara é casado, mas de papinho com mulher, de papinho aqui, é um empreendedor, mas quer tomar um cafezinho toda tarde. Eu não tô dizendo que tem que ser um workaholic. Eu, inclusive, cara, assim, ó, eu sou um cara que, por exemplo, em casa, não falo de trabalho em casa. Em casa é proibido. Por quê? Porque pra mim, em casa, eu sou contra o home office, né? Eu não gosto do home office. Por quê? Porque pra mim, casa, na minha percepção e na minha experiência, no meu hábito, casa é um lugar que eu tenho que estar comprometido com o quê? Com minha família, com a minha casa, com o meu bem-estar, com meus livros, com a Bíblia, com a minha oração. É isso, pra mim é o suficiente. Minha vida é simples. Mas beleza, o home office é uma soma, inclusive que eu trabalho na internet, às vezes quando eu vou viajar pra fora, eu posso levar meu computador de trabalho. Sim. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando tu começa a procurar felicidade, cara, tu desconstrói os bons hábitos da tua vida. Mas quando tu entra pro campo do comprometimento, tu entende que não é sobre ti. Tu entende que não é sobre você estar feliz e confortável. Tu entende que tu precisa adotar o hábito de adentrar o caos. Então é engraçado, porque às vezes as pessoas na minha empresa entram dentro da minha sala com um problema e falam, Jean, agora acabou. Eu falo, cara, agora só começou, cara. Por quê? Porque tu desenvolve uma inteligência emocional pra isso. Sabe? Tu desenvolve um conhecimento, uma praticidade de se sentir confortável no meio do furacão. Entendeu? E pra mim esse hábito, por quê? Porque você desenvolveu o hábito de procurar o comprometimento. E é interessante, Quieto, porque assim, ó, vamos lá, quando você procura a felicidade, sei lá, para um homem casado que não tem princípios, por exemplo, vai ser, sei lá, trair a esposa. Ah, mas uma mulher bonita, tal, me deu mole e eu fui lá e traí minha esposa. Aquele momento ele satisfez o desejo dele, a felicidade dele. Um cara que procura felicidade, um empreendedor, teve uma boa lucratividade no mês e ele falou, cara, mas o meu sonho era ter, sei lá, essa X6, cara. Meu sonho era ter esse Porsche. E aí ele foi lá e toda aquela rentabilidade que ele poderia abrir, hoje com 50, 100 mil tu pode abrir novos negócios, cara. E aí que ele poderia abrir novos negócios, ele foi lá e satisfaz uma felicidade dele. E aí tu vai conversar com ele e fala assim, não, cara, mas era o meu sonho. E tudo bem, tipo assim, quem sou eu pra discutir sonhos, né? Cada um tem os seus, entendeu? Mas fez ele feliz. Não, cara, porque eu tava com vontade de comer isso. Fez você feliz, entendeu? E eu não tô dizendo que, sabe, às vezes alguém escuta eu falar e pensa que eu sou um sadomasoquista, sabe? Não, tipo assim, quer dizer que tu tem que conviver na dor. Não. Quer dizer que tu tem que estar confortável no meio da dor. Por quê? Porque todo comprometimento gera felicidade, cara. Porque no final do dia, tu entende assim, quando tu decide ser fiel, tu chega assim, olha pra tua esposa, pra tua casa, pra tua família e fala assim, cara, eu fui fiel, cara. Quando tu decide ser fiel com as tuas finanças, quando tu for comprar, fazer investimento, uma coisa que eu mais invisto, enfim, eu gosto de investir em imóveis, coisas, enfim, imóveis. Eu e minha esposa, a gente sempre foi apaixonado por isso. Quando tu
começa a investir nisso, tu fala assim, cara, peraí, eu fui fiel, sabe? Eu não liguei só pra aparência, eu liguei pro que faz sentido pra mim. Então, ou seja, o hábito do comprometimento é o hábito que gera felicidade na hora certa na sua vida. E, cara, isso é muito interessante. Por quê? Porque, cara, eu compreendi, eu desenvolvi, sabe? Eu compreendi a regra do jogo. Entendeu? Então, isso é um hábito. E é um hábito simples de executar? Não. E por que é um hábito? Porque é uma coisa que tu tem que executar todo dia. Porque, tipo assim, quer ser feliz? Sai daqui e seja feliz agora, fazendo o que satisfaz a tua vontade e a tua carne, né? O teu corpo. Entendeu? E todos nós somos... Cara, a gente é cheio de promessas todos os dias. Entendeu? Então, cara, quando eu comecei a entender isso, eu entendi, cara, eu vou escrever um livro chamado Infeliz e Cheio de Vida. E eu quero que as pessoas entendam que como elas podem pegar os problemas da vida e transformar as dificuldades da vida e transformar em felicidade no momento certo. Por quê? Isso tem a ver com o que a gente já falou, valores eternos. O cara começa a produzir coisas que não morrem uma noite, mas duram uma vida. Deixa um legado, transforma as pessoas. Exato. Perfeito. Não sei, cara, esse é o, sei lá, é o código que eu posso te falar, tá ligado? Sei. Mas eu sei. Tenho certeza que se as pessoas que estão ouvindo forem espertas, já tá tudo anotado. Eu fiz uma anotação aqui falando: felicidade é felicidade é a consequência do comprometimento. E aí liga com o lance de tu falar sobre esse cara que tá sempre sorrindo, né? Quando tu fala em comprometimento, naturalmente tu franze a testa. Uhum. Isso é uma percepção minha e a gente pode testar isso botando 50 pessoas longe uma da outra e falar sobre comprometimento. Geralmente quem tá comprometido vai ficar sisudo porque vai entender que não, agora eu tenho que fazer. Achei muito interessante tu comentar sobre David Goggins. Pra quem não conhece, por favor, pesquisem na internet. Ele é um exemplo sobre isso. Sim, e ele fala muito sobre fazer por raiva. Fazer por raiva, por ódio. Exato, e a gente quebra alguns paradigmas, né? Porque ódio, raiva parece uma coisa tão negativa. As pessoas correm disso, né? Posso dar um código sobre isso? Sem dúvida. Tá. Tem uma camiseta, assim, eu tenho que fazer essas coisas até pra vender, a galera pede. Tem uma camiseta que eu fiz pra um evento, eu fazia um evento em São Paulo pra empreendedores. Hoje não faço mais, mas fiz, e daí eu me lembro que na edição que a gente fez, eu fiz uma camiseta chamada assim. Eu até tenho essa camiseta. Inclusive, esses dias eu tava na empresa, aí a moça que limpa lá, tava com essa camiseta. Eu falei assim, Agi, eu disse, Gi, tu sabe o que tá escrito na tua camiseta? Ela assim, não, me deram essa camiseta aqui, achei muito legal. Tá escrito, quer dizer, ela sabia o que tá escrito, mas não o significado. Que é assim, seja violento empreendendo. E eu falei, sabe o que significa ser violento empreendendo? E olha só esse código, tá? Quando eu não sabia quem eu era, e não sabia, tipo assim... Sabe, que eu tinha que... Tudo que nós falamos, que eu tinha que produzir frutos relevantes, que eu tinha que ter um bom comportamento, que eu tinha que procurar o compromisso. Tudo que a gente falou até agora. Quando eu não sabia disso, eu era um cara que canalizava a minha violência pra coisas muito irrelevantes, cara. Cara, assim, ó, eu fui viciado em pornografia durante muitos anos. E isso acabava comigo, sabe por quê? Porque eu queria ser produtivo. Mas eu virava uma madrugada assistindo pornô, cara. E aquilo ali, tipo assim, me incomodava, entendeu? Por quê? Porque eu queria ser funcional e eu não conseguia. Aquilo roubava a minha energia. Durante muitos anos eu me alimentei de forma equivocada. E durante muitos anos, cara, eu fui um cara muito rebelde. Eu fui um jovem muito rebelde. Quando eu era muito jovem, eu era muito rebelde. Eu era muito revoltado com a vida, com as pessoas, com tudo. Até que, quando eu comecei a amadurecer, eu cheguei numa fase da minha vida que eu falei assim, cara... Tudo que eu tenho de violência dentro de mim... Eu sempre fui um cara brigão, cara. Briguei muito e tal. Tudo que eu tenho de violência dentro de mim, eu tô canalizando de forma equivocada. Quando eu comecei a compreender tudo que a gente falou até aqui. E aí, cara, eu pensei assim, não, eu vou ser violento construindo coisas relevantes. E assim, talvez eu falando, você pense, pô, que besteira que esse cara tá falando. Ou talvez você fale, nossa, que genialidade. Mas eu vou dizer, isso é funcional. Por quê? Porque eu peguei toda a raiva, todo o ódio que tinha. O ódio, na verdade, ele é um caminho que você deve passar, você não deve ficar. Porque não é bíblico. Na verdade, a única coisa é que a gente tem que odiar o que Deus odeia. Fora isso, ele é um caminho que, pra mim, se você quer ter sucesso, você precisa passar pelo ódio. Mas o ódio não é o destino, é o caminho. Então eu odiei muitas coisas. E quando eu comecei a odiar, eu peguei a violência e canalizei. E, cara, hoje eu desconto a minha violência fazendo o quê, cara? Empreendendo. Só que eu aprendi isso depois dos meus 30 anos, cara. Entendeu? Foi quando eu entendi. Então, assim, código da violência. Seja violento empreendendo.
Seja violento construindo uma família. Seja violento servindo as pessoas. Seja violento amando as pessoas. Seja violento gerando destino na vida das pessoas. E tu consegue entender que interessante isso, cara? Sem dúvida. É aquela expressão sangue no olho. É canalizar esse ódio para uma coisa que produza bons frutos. Dá até pra escrever um livro, né? Olha aí. Mais um. Bota aí, o 8º, de repente. Tem que lançar. Mas a gente pode te ajudar a lançar isso aqui. Né? Tem espaço garantido aqui, com certeza, pra gente falar desses livros. Mas é louco. Jean, muito bom, cara. A gente conversou sobre muitas coisas aqui. Eu tenho certeza que edificou a vida de muitas pessoas. Esse é o propósito do Código do Jogo. É fazer com que as pessoas tenham ferramentas para chegar onde elas querem e entender detalhes como prosperidade, como riqueza, como gerir isso, porque ganhar dinheiro é diferente de produzir riquezas. Sim. E a riqueza, ela tá aonde talvez a gente não consiga enxergar. Então, o código começa a destrinchar esses detalhes. Por isso que são códigos, né? Senão seriam, sei lá, frases, né? Coisas simplistas, né? Exatamente. Mas o código é algo complexo, cara. Eu acho que é importante trazer isso, sabe, pra esse programa. Né? Você que escuta. Cara, todo código é complexo. Mas quem compreende o código? Quem consegue desvendar o código. Perfeito. Né? Exatamente. A gente vai chegando ao final desse nosso bate-papo. Parece uma loucura, mas já conversamos mais de 1 hora. Pois é, cara. Eu quero agradecer demais a todo mundo Pensei que ficou que ia durar aqui. umas 3 horas de podcast. Então, nós temos a audácia de começar a produzir os nossos podcasts com mais de 3 horas de Tu duração. sabe qual é o meu maior recorde? Eu fui host de um podcast, sabe qual é o meu recorde? Não faço ideia. 4 horas e 28 minutos. Caraca. Fiz com o Carl Dietz, um alemão, um amigo meu, que é uma enciclopédia viva, assim. Tu pira com ele, eu já sou louco também. Nós ficamos 4 horas e 28 minutos. A gente só parou porque o cara que tava na mesa, ele não aguentava mais. Entendeu? Dependesse de nós ia longe. Mas desculpa te interromper. Que legal, mas eu fico muito contente em saber que isso, porque eu tenho essa vontade também. E às vezes a gente esbarra em alguns detalhes específicos, né? Mas logo a gente vai ter a oportunidade de fazer. Não garanto 4 horas, mas um pouquinho mais, sem dúvida nenhuma. E eu vou finalizar, Jean, além, obviamente, de te agradecer e novamente frisar a importância que tu tem para os nossos inscritos, né? Para edificar a vida deles. Eu vou finalizar perguntando assim, se tu tivesse pouco tempo para ensinar um menino que tá vendendo bala no semáforo e ele tá sentado junto com um CEO de uma empresa que fatura bilhões, e se tu pudesse entregar para eles um detalhe que vai fazer diferença tanto para um quanto para outro, o que tu diria para esses dois? Mas o Jean já vai falar isso. Antes disso, a gente vai falar de um código que é super importante, que a gente tratou aqui, que é se colocar e se adequar aos lugares, às situações, se colocar em risco, se colocar em provações. E o nosso parceiro principal, que é a Guzatti, a maior e melhor loja de óticas, joias e relógios do país, consegue fazer isso para você. Porque você vai acessar o QR Code que nós colocamos aqui disponível, vai entrar no site da Guzatti e lá você vai poder escolher itens maravilhosos e que vai fazer você se colocar em todas as situações muito bem adequado ao que se propõe. Então entra lá, aqui na descrição também do vídeo vai estar o site da Guzatti e de quebra a gente vai ajudar você a ter um desconto, porque o código do jogo tem o cupom e você usa lá no site da Guzatti e vai ter o benefício de 5% com o cupom que vai estar disponível a todos os nossos inscritos. Então fique à vontade e obrigado a Guzatti por essa gentileza maravilhosa. Meu amigo, tá, vamos lá. Pergunta complexa, mas vamos entender. Qual conselho eu daria para um menino que tá vendendo balas e qual conselho eu daria pro CEO? Os dois meninos estão na mesma mesa. Será que tu consegue dar o mesmo conselho pros dois? O mesmo conselho pros dois. Olha, complexa essa pergunta aí. Porque são duas realidades diferentes, né, cara? Cara, não sei se eu conseguiria dar o mesmo conselho pros dois, honestamente, cara. Não sei, cara. O que eu faria?
que eu falaria? Tem alguma coisa que tu acha que é comum para quem tá começando a empreender? Para quem tá começando, E sim. para quem já empreende há muito tempo, que serviria pros dois? Cara, como eu te falei, eu sou um cara que eu sou um cara muito profundo com a individualidade de cada um. Pra mim, honestamente, essa é uma pergunta complexa. Eu conseguiria dar conselhos diferentes, mas conselhos iguais... Perfeito. E o que tu diria para um e para outro? Não sei. Bom, o que eu diria pro menino é... Seja apaixonado pela arte da venda. Honestamente, é isso que eu falaria. Porque, assim, pra mim, tudo que eu sei fazer é vender, honestamente, cara. Sabe? Eu sou esse menino, né? Enfim, quando eu tinha meus 7 para 8 anos, eu vendia algo que às vezes eu até brinco com a minha esposa, talvez a gente pode transformar num negócio que era prensadinho. Era basicamente um pão d'água, com molho de frango, assim, com queijo, e, enfim, prensado numa torradeira, né? E enchia aquilo ali, colocava no isopor, uma Coca-Cola, e eu vendia aquilo. Me lembro que era 50 centavos, R$1 era os dois, né? E aí eu ia nas oficinas, na cidade, vender. E também vendi docinho no começo, assim. Me lembro que eu tinha tanta vergonha no começo que eu ia por trás eram os camelôs na cidade, então eu ia por trás, assim. Eu entrava por trás, depois, quando eu ganhei a segurança da venda. Então, assim, pro menino eu falaria, cara, pra mim, quem sabe vender, sabe fazer qualquer coisa, honestamente. É a pessoa que tem segurança e tudo mais, entendeu? Perfeito. E para um CEO bilionário? Cara. Eu apresentaria muito projeto social que eu tenho pra ele, falaria pra ele investir. Vem ser sócio comigo. Legal. Cara, é uma pergunta complexa, tá? Enfim, né? Essas perguntas geralmente pegam a gente, né? Sim. Mas eu sou um cara muito da individualidade, assim, entendeu? Mas faz sentido, porque a gente ouve muitas pessoas falarem que funciona para todo mundo, são técnicas que vocês podem utilizar, mesmo seja sendo um vendedor de bala ou sendo um CEO milionário, e às vezes a coisa real não é bem por aí, né? Cara, eu acho que não, sendo sincero, acho que são realidades. É porque, assim, se fosse a mesma coisa, a vida não seria construída em cima de temporadas, né? E, né, toda temporada é um atributo único, existe um atributo único para cada temporada, entendeu? Não sei, cara, que seriam temporadas bem diferentes os dois, não sei. Até posso, um dia, se eu achar essa resposta, te mando no WhatsApp. Legal. Mas é complexo tu achar um conselho que tu daria pra dois caras com temporadas diferentes, né? Sim. Sei lá. Sim. Perfeito. E aí, pra finalizar, como já tinha anunciado pra galera, né? Eu queria saber, por que 33 empresas? Por que 33? Cara, então, assim, mais alguns códigos, né? Primeiro, eu acredito que isso aí é algo, enfim, bíblico, e eu também acredito nisso. Todo homem, ele se torna um homem de verdade depois dos 30 anos, tá? Por que eu acredito nisso, né? Não porque aconteceu isso com Jesus, mas biblicamente nos prova isso. Eu acredito assim, que o homem, existe uma virada de chave, uma promessa na vida. Então você que está escutando, analisa a sua vida. Tipo assim, a minha vida depois dos meus 30 anos, todos os meus negócios, tudo que eu fiz mudou depois dos 30 anos. Então, os 30 anos é um código. Você que tem menos de 30, você que vai completar 30 daqui a alguns dias, você que vai completar 30, sei lá, ainda esse ano ou mês que vem, eu não sei quando que esse podcast vai estar no ar. Mas assim, tenha isso como um código na sua vida. Gere muita expectativa, porque depois dos 30 anos sua vida vai mudar. Cara, 33 é porque assim, quando eu criei meus negócios, existe uma coisa, um dos 15 princípios dos meus negócios são a autenticidade. O símbolo da minha primeira empresa que eu criei é um raio. Então eu sempre falei que todo raio é autêntico. Todo raio é único, ele cai uma vez só, ele é único. E quando eu criei isso, eu criei o seguinte, eu falei assim, cara, eu não quero ser igual a todo mundo. Tudo que eu fizer eu quero fazer diferente. Eu sempre sou assim, eu sempre falo, tá, mas e aí? Vamos pensar diferente. Eu sempre fui assim. Essa foi a minha escola. E aí quando eu criei a empresa, e criei com essa analogia do raio, eu falei, cara, eu quero criar jargões. Eu quero criar, tipo assim, códigos que fazem parte. E aí, dentro da minha empresa, desde, tipo assim, do primeiro sócio que eu tive, depois a equipe, a gente sempre brincou com o número 33. Que a gente falava assim, ó, toda vez que aparecer 33 significa que Deus tá ali. Foi uma brincadeira que a gente fez. E, cara, isso hoje é uma loucura. Tipo assim, às vezes tu vai estar com a minha esposa, vai estar com algum sócio meu, vai estar com alguém. Quando aparece o 33, às vezes a gente tá numa reunião assim, ó, sério, às vezes tá ali, aí tem um número lá no canto, daí tipo assim, olha só, cara, pô, Deus tá aqui. E aí eu peguei isso e entendi, e, enfim, eu precisaria de um número.
Porque eu poderia botar 1, 2, 10, poderia botar qualquer coisa. E aí a gente bateu, não, vai ser 33. Então muitas coisas a gente trabalhou em cima do 33. E aí a gente falou, não, cara, nós vamos construir 33 negócios. Isso é tão louco, por exemplo, eu fui buscar hoje a minha filha no colégio, a minha esposa desceu, tava chovendo. Aí eu fui ver um vídeo agora do que tá acontecendo lá no Rio. Aí tipo assim, daí eu, pô, peraí. O capacete do cara, aí peguei e printei, que eu tava vindo pra cá. Entendeu? Uhum. Eu printei. Então assim... Sempre vai existir. Cara, é uma brincadeira interna e a gente chama isso de piscadinha. O que é uma piscadinha? Como se Deus piscasse pra ti e falasse assim: ó, eu tô aqui. Entendeu? Então, toda vez que aparece o 33, tu tá no trânsito, indo pra uma reunião, tá alguma coisa, aí a placa do carro, aí o horário. Cara, é louco. E aí foi isso. E aí a gente. A autenticidade, né? A gente precisava disso. A gente tem uma empresa chamada Estúdio 33 e é isso, cara. São loucuras de pessoas comuns. Legal, legal. Gostou desse corte? Então se inscreve no nosso canal de corte, porque todo dia a gente vai lançar um novo conteúdo pra você. E quer ter acesso ao conteúdo completo? No link na descrição, entra no nosso canal, se inscreve, porque você vai ter muitas informações sobre prosperidade e riqueza. E aqui do lado tem um conteúdo exclusivo que eu separei especialmente pra você.